Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa última unidade? Força nos estudos, hein? Bom, nessa unidade oitava, nós vamos finalizar o estudo dos títulos de crédito falando do cheque e da duplicata. E aí, eu já quero chamar a atenção de vocês de que o cheque, por ser um título muito conhecido, muito utilizado de todos, nós acabamos incorrendo em alguns vícios, em algumas situações onde não se aplica a devida técnica. Então aqui, na academia, na universidade, que é o local de se estudar os institutos com técnica, nós vamos corrigir algumas situações que nós escutamos no cotidiano. E aí eu já adianto para vocês que não existe cheque pré-datado. Muitas pessoas falam, tenho certeza que vocês já ouviram, eu já falei várias vezes antes de estudar Direito Empresarial e agora não falo mais. Da mesma forma com que eu quero que vocês passem a falar que existe cheque pós-datado. Quando você emite um cheque para uma data futura, ele não é um pré-datado ou um antes-datado. Na realidade, ele é um pós-datado. Esse cheque, então, pré-datado, ele não existe. E o cheque pós-datado tem validade? Essa é uma questão bem interessante. Por quê? Porque o artigo 32 da lei do cheque é claro em mencionar que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, considerando-se não escrito qualquer menção em contrário. Ora, como que nós podemos conjugar, então, esse artigo 32, que menciona que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, e mais, menciona que qualquer menção em contrário, ou seja, contrário à característica de ser à vista desse cheque, será considerado como não escrito. Como que eu considero isso? Com um cheque pós-datado, com um cheque com uma datação futura. Bom, a melhor interpretação desse artigo 32 é feita através da fragmentação do destinatário dessa norma, desse artigo 32. Como assim, professor? Nós temos que analisar quem é o destinatário. Então, quando eu falo o cheque é uma ordem de pagamento à vista, não sendo considerado escrito qualquer menção em contrário, essa regra ela é para o banco, ela é para a instituição financeira. Nessa forma, qualquer cheque que chegar à instituição financeira, ele deve ser pago, tenha uma data presente ou tenha uma data futuro. Traduzindo, para a instituição financeira não existe o cheque pós-datado. Para ela, chegando o cheque para desconto ou para depósito, assim ela procederá. Essa questão da pós-datação, ela deve ser analisada com base nos contratantes. Quando eu vou ao shopping, por exemplo, querendo comprar uma blusa, mas percebo que eu não tenho dinheiro, logo eu não vou comprar. E aí, passando por uma vitrine, eu vejo aquela famosa propaganda. Blusas em 30, 60 e 90 dias. Ora, quando o empresário, quando a sociedade empresária faz essa propaganda, ela se vincula à propaganda feita. Então, ela está incutindo em mim o desejo de comprar e me dando a facilidade de pagar em 30, 60 e 90 dias. Certamente, na minha situação, que não tinha dinheiro, se estivesse uma propaganda falando 10% de pagamento à vista, 50% de pagamento à vista, eu não compraria. Por que eu não compraria? Porque eu não tinha dinheiro. Só foi possível a compra porque houve, então, um parcelamento em 30, 60 e 90 dias. E, obviamente, a proposta vincula o proponente. E aí, então, quando eu adquiro a camisa, entregando 3 cheques, o primeiro para daqui 30, o segundo para daqui 60 e o terceiro para daqui 90 dias, quer dizer que eu espero que aquele estabelecimento cumpra com a proposta que foi feita. E a partir do momento, então, que o estabelecimento entra com esse cheque, apresenta esse cheque para compensação antes da data,
Ele está descumprindo uma obrigação contratual. Ele está sendo inadimplente com as cláusulas estabelecidas naquele contrato. Logo, eu poderia perfeitamente mover uma ação de indenização por dano moral, tendo em vista a devolução indevida ou a apresentação indevida desse cheque. Houve um descumprimento da obrigação. E aí, então, nós temos que entender, esse artigo 32, ele é destinado às instituições financeiras. Entre as partes, vale o que ficou acordado. E aí, como que eu comprovo o que ficou acordado? Obviamente, com o próprio extrato, com a própria fotofilmagem desse cheque. Vai estar escrito lá, bom para o dia 24 de dezembro de 2030. Nessa situação, eu sei que o cheque deveria ter sido apresentado somente naquela data. Qualquer apresentação anterior gerará um dano e será possível, então, a fixação de uma indenização. A estrutura do cheque, continuando falando sobre o cheque, ela é bem interessante porque ela é muito parecida com a estrutura da letra de câmbio. Lembrem-se que na letra de câmbio nós tínhamos o sacador ou o emitente, o sacado ou beneficiário e o beneficiário. O sacado ou aceitante, melhor dizendo, e o beneficiário. No cheque, nós também teremos sacador ou emissor, beneficiário e o sacado. A grande diferença para o cheque é que o sacado, aquela pessoa contra a qual a ordem de pagamento vai ser dado, será sempre uma instituição financeira. Ou seja, eu sempre darei uma ordem à instituição financeira que, verificando se eu tenho fundos, irá fazer o pagamento daquele cheque para o beneficiário. Em decorrência disso, ou melhor, em decorrência da necessidade de se verificar o saldo, nós falamos então que no cheque não existe o aceite. Embora a estrutura parecida, assemelhada com a estrutura da letra de câmbio, não há o aceite no cheque, porque existe a necessidade, então, de se verificar a existência dos fundos. Passando, então, para a duplicata, que é um título de criação brasileira, a doutrina brasileira chama-se de título príncipe do direito brasileiro, porque a duplicata foi criada pelo direito brasileiro. Ela está regulamentada na Lei 5474 de 68 e ela também tem uma natureza jurídica de ordem de pagamento. Através da duplicata, eu vou ter um emissor e um beneficiário. A duplicata, ela está muito ligada à atividade empresarial. Logo, ela só poderá ser emitida se, como causa debende, como negócio jurídico que deu origem, tivermos uma atividade empresarial, ou prestação de serviços, ou compra e venda mercantil. Percebam, então, que eu só poderei emitir uma duplicata no caso de compra e venda mercantil ou prestação de serviço. E aí, mais uma peculiaridade sobre a duplicata. A doutrina menciona que o aceite na duplicata é um aceite obrigatório. Obrigatório por quê? Porque, ao contrário da letra de câmbio, onde o aceite é facultativo, o sacado pode aceitar, como ele pode não aceitar. Ao contrário do cheque, que não comporta o aceite na duplicata ele é obrigatório. Obrigatório por quê? Não porque eu consigo obrigar o emissor ou o beneficiário a assinar. Obrigatório porque o beneficiário poderá comprovar e assim aperfeiçoar a duplicata que foi prestado o serviço ou foi entregue a mercadoria. Ou seja, com o comprovante de entrega da mercadoria ou com o comprovante da prestação de serviço, eu vou aperfeiçoar a duplicata, considerando-se então um título de crédito, um título executivo, certo, líquido e exigível, podendo aparelhar um pedido de execução e ser cobrado para materializar
o crédito que ele em si carrega. Ok? Grande abraço para vocês, bons estudos, fiquem com Deus, sucesso na caminhada de vocês.